Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, obreiros, companheiros de ministério, nossa classe Abraão, na nossa congregação em Alto Castro, pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, meu amigo, e também pela vida do nosso pastor Alvani. Nós estamos aqui para gravar mais um devocional orientado pela nossa revista Betel, na parte da leitura complementar da nossa escola bíblica dominical. Espero que todos estejam tendo uma semana abençoada e que tenham tido uma noite abençoada e reparadora. Eu estou gravando esse vídeo ainda no domingo, isso será postado na terça-feira, mas é porque motivo de serviço, eu sei que eu não terei tempo para gravar. O devocional de hoje está no Salmo 105, do 1 ao 11, que eu vou ler para os irmãos. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome. Tornem conhecido entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, e falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e do juízo de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez a Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Que palavra abençoada! Queridos, nós estamos nos preparando para a lição de número 8. No próximo domingo, nós estaremos estudando sobre Isaque, o filho da promessa. No devocional anterior, nós vimos o significado do nome Isaque e vimos que Deus, na sua soberana vontade, para dar curso à formação do seu povo, ele escolhe a Isaque em detrimento de Ismael. Assim como Noé teve 100 cães de Jafé e Deus escolheu 100, para criar uma linhagem piedosa, Deus vai tomando curso. Por que não falar de Abraão e Naor? Deus escolhe Abraão para ser pai das nações, e agora escolhe Isaque. E vamos ver também que posteriormente escolherá Jacó, assim como escolherá também a Judá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós temos visto muitas coisas ao longo desse trimestre, tem sido um trimestre abençoado. E nós temos visto a maneira com a qual Deus ele faz com que o seu nome seja conhecido e seja adorado, no processo de restaurar o plano original. Nós não podemos esquecer lá do primeiro devocional, nos primeiros devocionais que nós falávamos, o plano do Senhor, ele não é um plano, não é um projeto falido, não é uma obra imperfeita, não é uma obra que não deu certo, Tudo o que acontece está dentro do controle das mãos do Senhor, porque Ele rege as nações. O Senhor, na sua onisciência, sabia que o homem ia pecar, sabia de todos os cursos que a história tem tomado, com o propósito de que toda a criação adore a Ele por livre e espontânea vontade. Deus quer uma adoração sincera, uma adoração voluntária, uma adoração genuína. Então ele trabalhou todo esse tempo para que, ao fim de todas as coisas, ele restaurasse toda a sua criação. E aí haverá novos céus, nova terra, e as coisas velhas se passarão, e nós habitaremos juntamente
com o Eterno. Nesse devocional de hoje, eu queria retomar do ponto do capítulo 12. É interessante, queridos, que quando Deus chama Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, a palavra de Deus apenas diz que o Senhor disse a Abraão. Mas Deus, ao longo dessa trajetória de Abraão, ele vai renovando as promessas. Então, no capítulo 15 de Gênesis, agora, depois de Abraão ter passado por algumas provações nessas peregrinações no Egito, né? A confusão que deu com Sara, que ele mentiu, tudo isso nós vamos ver na lição do próximo domingo. Então, quando Abraão está peregrinando no Egito para proteger a sua esposa, ele diz que ela é sua irmã, né? E depois, no capítulo 15, quando Deus aparece a Abraão, agora Deus fala: Abraão, eu sou o seu escudo. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro Deus apenas chama: Abraão, sai da casa do seu pai, da sua parentela, para o lugar que eu lhe mostrarei. Depois de Abraão já ter obedecido, estar peregrinando e passado por risco, obter livramento dos céus, Deus agora fala: Abraão, eu sou o seu escudo. E quando Abraão ele já está cansado, né? Em Hebreus, a palavra de Deus fala que o corpo de Abraão estava amortecido, né? Mortificado, ele não poderia gerar, né? Então, para que Abraão cresça, Deus se apresenta agora como Deus El Shaddai. Ele diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Depois de Deus livrar Isaac no momento do sacrifício, que nós vimos na última aula, né? Deus se apresenta a Abraão como Deus que provê, né? O Deus proverá, o Jeová Jirê, né? O Deus proverá, aleluias. E nós vemos que a partir de Isaac e durante toda a história do seu povo, do povo hebreu, Deus sempre vai reivindicar, quando ele aparece aos seus servos. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluias! Nós vemos no capítulo 15 de Gênesis que Deus estabelece uma aliança com Abraão. E é dessa aliança que nós vamos falar no devocional de hoje, né? A palavra de Deus diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Após Abraão crer nas promessas, Deus estabelece uma aliança com Abraão. Qual é o significado dessa aliança? Né? A aliança é um acordo, é um estabelecimento. Deus se agrada da fé que Abraão deposita na promessa que ele havia feito e decide estabelecer uma aliança com Abraão. A aliança ela é importante porque ela vai ser o símbolo da fidelidade de Deus para com seu povo. Perceba que ao ler o Antigo Testamento, nós vemos por diversos momentos o povo se desviando da presença de Deus. E por que Deus não destruía aquele povo? Porque Deus havia feito uma aliança e Deus, ele é fiel, aleluias. Então, a preservação do seu povo, ela ocorre pela aliança que Deus estabelece com o seu servo Abraão, o pai das nações. Então, por exemplo, quando Davi, muitas pessoas dizem: mas Davi, ele era homem segundo o coração de Deus e pecou, né? Nós vamos ver na lição do próximo domingo que John Piper, ou Piper, ele tem uma palavra interessante que diz: a trajetória do crente com o Senhor não é uma linha reta. Ela passa por curvas, por obstáculos, por buracos. Mas nós devemos sempre confiar no Senhor. Então, quando o povo de Deus erra, como Davi caiu com Betseba, Deus não aniquila os seus projetos com o seu povo ou com o seu servo, porque ele lembra da sua aliança. Aleluias! Ei, queridos, nós estamos debaixo dessa aliança. Louvado seja o nome do Senhor. No texto que nós lemos, no Salmo 105, nós vemos que o salmista, ele
conclama o povo a louvar e a buscar o Senhor. Por quê? Por conta dos seus escolhidos. Então ele vai dizer: lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e do juízo de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança. Aí eu destaquei aqui, vocês, o verso 6 do Salmo 105. Vocês, descendentes de Abraão. Então, o povo hebreu, eles perpetuaram a sua descendência como descendência de Abraão, como uma descendência sanguínea. Eles obtinham a salvação, eles criam que a sua salvação seria sanguínea, simplesmente por derivar da descendência sanguínea de Abraão. Ora, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, e eu vou ler para os irmãos, ele vai esclarecer isso melhor. Ele diz em Gálatas 3, a partir do verso 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Nós vimos que Abraão foi chamado de um mundo de idolatria, e a justiça que Deus depositou na conta dele, ou atribuiu a ele, foi pela fé nas promessas. Ei, queridos, ainda no Antigo Testamento, todos aqueles que se salvaram pela fé, porque creram no Deus de Abraão. Aleluias! E assim como nós somos feitos descendentes de Abraão pela fé. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Então esse salmo também nos chama para adorar o nome do Senhor. E é interessante que no verso 8, ele vai conclamar a aliança. Ele diz: lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez a Abraão. Lembra que nós estudamos no capítulo 12 de Gênesis, que Deus fala que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Ei, querido, essa aliança nos alcançou. Essa promessa nos alcançou. Graças a Deus, por intermédio do sacrifício vicário, substitutivo do seu único Filho, Jesus Cristo, nós estamos debaixo da promessa de Abraão. Porque, crendo em Cristo, nós entramos debaixo desta promessa. Porque todas as liturgias, todos as adorações feitas no Antigo Testamento apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, a quem nós temos depositado a nossa fé e a nossa confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Então o devocional de hoje é para nós aprendermos que Deus, ele perpetua os patriarcas. Deus vai passando de geração em geração a aliança que ele fez a Abraão, até Cristo Jesus. E em Cristo, ele cumpre definitivamente a sua promessa, para que todos nós estivéssemos debaixo dessa promessa. Queridos, você está debaixo da promessa de Abraão, você está debaixo da promessa de Jacó, de Isaac e de Jacó, porque você está debaixo da promessa de Cristo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra traga vida e alegria ao seu dia. Meu querido, que esta palavra venha fortalecer a sua fé. Que Deus nos abençoe, que fale melhor aos nossos corações. Percebam que nós estamos fazendo um grande estudo sistemático do livro de Gênesis. Então não perca a oportunidade de aprender lendo a revista da Escola Bíblica Dominical. Eu sempre coloco aí o texto bíblico e o vídeo é para te ajudar a compreender esses textos. Então que Deus nos abençoe e que você tenha um dia de bênção e de vitória no nome de Jesus Cristo. Fique com Deus.